Já agradeço o pastor dirigente desta congregação, pastor Moisés, seu co-pastor, pastor Luciano, pastor Ademir, que está aqui, o pastor Daci, Jorge, meu colega, os meus amigos, colegas, Jacques, Domingo, Nilson, meus irmãos. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias em João capítulo 4. João capítulo 4. Obrigado. Glória a Deus. Amém? Amém. João capítulo 4 diz assim, o primeiro versículo diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pede-me, dai-me de beber? Meus irmãos, vamos continuar. Dai-me de beber, sabes? Desculpa, acho que eu perdi. A mim, porque sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conhecesse o dom de Deus, e quem te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, o que nos deu ao poço, bebendo ele próprio, dele seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá mais sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água viva e jorra para a vida eterna. Amém? Meus irmãos, este texto é muito interessante. Ele inicia este texto, os primeiros versículos, que Jesus tem conhecimento que os fariseus já sabiam que Jesus já estava batizando, ou seja, o ministério de Jesus já estava crescendo mais do que o de João, certo? Que não era Jesus que batizava os seus discípulos. Sim, João os seus discípulos, sim, os discípulos de Jesus que estava batizando. O que Jesus decide? Jesus desce para a Galileia. Só que o texto nos diz que era necessário passar por Samaria. E nesse trajeto que Jesus vai para Samaria, passar por Samaria, ali Jesus chega ali próximo à cidade de Sicar, próximo ali das regiões de Samaria, ali próximo da fonte de Jacó, e Jesus se assenta cansado do caminho, e vem uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus se dirige para esta mulher e diz: Dai-me de beber. E a mulher responde Jesus, fica meio entusiasta, responde: Olha, como pode? Sendo tu judeu, pede-me de beber, eu que sou mulher samaritana. Sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Só que Jesus oferece uma coisa para esta mulher. Jesus primeiro diz para esta mulher: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água, tu lhe pediria e ele te daria água viva.
E a mulher fica interessada. Meus irmãos, o que significa dom de Deus? Dom de Deus significa, nós formos em Efésios capítulo 8, nós vamos ver em Efésios capítulo 2, Efésios, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 2. O que Jesus está falando sobre a respeito? Efésios capítulo 2, versículo diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então Jesus estava dizendo: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Dom de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos, o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Mulher, sem o dom de Deus, tu não entra no céu. Então, ele diz para os irmãos, sem esse dom que Deus enviou o seu Filho amado, com este dom, com fé, salvação para a sua vida, ninguém entra no céu. Sem esse dom, ninguém entra no céu. Então Jesus começa a conversar com aquela mulher. Interessante que aquela mulher, quando ela fala assim para Jesus, sabes tu que os judeus não se comunicam com os samaritanos? E Jesus se comunica com aquela mulher, porque Jesus, o interesse de Jesus ali era resgatar aquela alma, que era a qual desprezada pela sociedade, mas Jesus ali não estava desprezado. Jesus queria resgatar aquela mulher, tirar aquela mulher daquela solidão, daquele sofrimento, porque o texto nos diz que era por volta quase a hora 6, mais ou menos, quase meio-dia. Nesse momento pode estar todo mundo dentro das suas casas, e vem aquela mulher num horário que ela achava que não ia encontrar ninguém. Mas quem que aquela mulher encontra? Jesus. Aquela mulher encontra a solução para os seus problemas. Aquela mulher encontra a solução para o seu problema. Mas interessante é que Jesus diz assim, fala para ela de água viva. Vamos descobrir o que significa água viva. Vamos em Jeremias capítulo 2. Jeremias. Aleluia, meu Deus, ajuda. Bendito é o teu nome, Jesus. Abençoa nossa família. Jeremias capítulo 2. Deus, aumenta a nossa confiança. Jeremias capítulo 2 diz assim, que é o versículo 13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, a me deixaram o manancial das águas vivas e cavar cisternas rotas que não retêm águas. O que Jesus está dizendo, oferecendo água viva? Por que Jesus estava oferecendo água viva para esta mulher? Jesus está dizendo assim, olha, o que os pais, o que o meu povo, o que os pais de vocês deixaram no passado, eu vim trazer a vocês, trazer para vocês. A oportunidade que você ainda não teve, você está tendo hoje de receber água viva. O que é água viva? Você está tendo a oportunidade de receber o principal Deus, o Deus da fonte, o Deus que é onde tem água viva. Você, a principal fonte de água viva, você está tendo a oportunidade de receber agora, neste momento. Aleluia. E Jesus fala isso para esta mulher, e a mulher fica assim, mas Senhor, o poço é fundo, não tem como tirar. A mulher estava pensando ainda naquela água que ela estava tirando. Só que a mulher não tinha se dado conta que a água que Jesus estava oferecendo, se tira a água das fontes da salvação. A água que Jesus estava oferecendo não dependia de depósito, de vazia, para que ela participasse, para que ela recebesse, para que ela bebesse desta água. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A mulher não tinha entendido que a água que Jesus estava oferecendo era o próprio Deus que ia alimentar ela, que ia dar água para ela, mas água viva, água que ia fazer com que ela tirasse aquela vergonha, água que ia fazer dela uma missionária. Aleluia. E Jesus oferece esta água para esta mulher. O interessante é que
esta mulher era desprezada. Mas o que nós possamos aprender é que aquilo que nós desprezamos, Deus não despreza. Se está vivo, é porque Deus tem projeto. Aleluia. Glória a Deus. Continuamos. E voltando um pouco lá para os primeiros versículos, veja que Jesus, quando houve que o ministério que os fariseus têm conhecimento que a obra de Jesus, o que Jesus está fazendo com seus discípulos, está crescendo mais do que a de João, o que Jesus faz? Desce, volta para a Galileia. Só que o texto diz que era necessário passar por Samaria. Meus irmãos, interessante. Se tem dois gerentes de uma empresa e um está dando mais lucro do que o outro, lógico, o que não está tão bem, sai e dá vaga para aquele que está se destacando. Aqui foi o contrário. O ministério de Jesus está se destacando. O que Jesus fez? Saiu e deixou João. Por que João não foi? Foi Jesus. Voltou para Galileia. Por que João não foi? Foi Jesus que teve que voltar para Galileia. Vamos dar uma olhadinha no versículo 25 e 26, que nós vamos entender. Versículo 25 e 26 do capítulo 4 de João. Versículo 25 e 26. Diz assim, ó, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus responde assim, ó. Jesus disse-lhe, eu sou o eu que falo contigo. O que é que nós entendemos dentro desse texto? É que se João fosse para Samaria, para a região de Samaria, aonde Jesus estava ali, João não era o Cristo que os samaritanos esperavam. João ia falar de Cristo, mas ele não era o Cristo. Se fosse outro discípulo, João ia falar de Jesus, mas não era Jesus. Por quê? Aqui pelo texto, os samaritanos aguardavam, era Jesus. Os samaritanos estavam esperando, era Jesus. Então, meus irmãos, não adianta ir em um lugar, levar outro tipo de assunto, outro tipo de mensagem, se não for a mensagem de Cristo. Porque se alguém está aguardando Cristo, ele quer receber a Jesus. Ele não quer receber o mensageiro falando de Jesus, como o samaritano estava esperando. O samaritano não queria receber um mensageiro. O samaritano queria receber o próprio Cristo. Tanto que no versículo 42 ele diz assim: agora nós cremos não porque tu falaste, mas porque nós mesmos vimos, e nós sabemos que esse é o Salvador do mundo, é o Cristo Salvador do mundo. Aleluia. E quando o Cristo chega lá, eles têm certeza que ali é o Cristo, porque a mulher diz, a mulher sai e vai à cidade e diz: olha, vem aqui e veja um homem que falou tudo o que eu fiz. Porventura não é o Cristo? E sai todos e vêm ver. Se é um mensageiro, se é João, eles vinham ver João. Eles podiam até acreditar na palavra, mas se converter, poderia não se converter, porque eles não estavam esperando o mensageiro, eles estavam esperando Jesus. Então, quando você for numa casa levar a palavra de Deus, leve a palavra de Jesus, porque alguém está esperando ouvir falar de Jesus. Não adianta levarmos outro tipo de mensagem, falar de outras coisas, a não ser a mensagem que seja objetiva, especificamente falando de Jesus. Aleluia. E o que aconteceu na vida desta mulher depois que ela teve esta conversa com Jesus? A mulher virou missionária. A mulher foi e anunciou, e vieram muitos ver Jesus, como fala lá em Isaías 52 e versículo 7. Vamos olhar Isaías 52, versículo 7. Me ajuda, Deus. Aleluia. Abençoa nossas vidas, Jesus. Isaías 52. Tem misericórdia de nós. Abençoa, Pai do céu. Diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés de quem anuncia as boas novas,
e que faz ouvir a paz, e que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz: Sião, o teu Deus reina. Então, o que nós podemos fazer aplicação para este texto na vida desta mulher? Isso aconteceu na vida desta mulher. O versículo fala de pés. Possamos entender que aquela mulher, ela esperava aquele horário, aquele momento para vir tirar água, aonde não tinha ninguém. Mas depois que ela conversou com Jesus, que foi esclarecido a verdade para ela, aquela mulher agora já não se preocupava mais em sair. Agora aquela mulher fez, o que ela fez? Ela foi pregar a palavra de Deus. Aqueles que olhavam para ela com um olhar diferente, agora tiveram que ouvir ela. Por quê? Porque o assunto que ela chegou falando foi aquele que eles mais aguardavam. O que eles mais aguardavam? Jesus. Glória a Deus. Ela chegou falando de Jesus. E quem chega falando de Jesus não sai envergonhado. Quem chega falando de Jesus, quem abre a boca para falar de Jesus, tem resultado, meus irmãos. Aleluia. Tem resultado. Quando abrimos a nossa boca para falar de Jesus, pode ter na certeza que ganhamos alma. E o texto nos diz que quando Jesus desce, ali que ele chega ali junto ao poço, à fonte que ele se assenta, veja, quando Jesus começa a conversar com essa mulher, o texto diz que Jesus está cansado. O que nós precisamos entender? É que no cansaço da nossa vida, mesmo nós estamos cansados, mas precisamos falar de Jesus, precisamos falar para alguém. Então mesmo você cansado, sentado, se você está num lugar que não dá para ganhar alma, mas fique tranquilo, mas fique glorificando a Deus. Fique sentado tranquilo, mas fique glorificando a Deus, fique falando com Deus, pensando nas maravilhas de Deus, pensando na grandeza de Deus, que o seu espírito naturalmente se curva para glorificar este Deus. Interessante que uma mulher no meio de uma sociedade a qual ninguém dava nada por ela, mas pela vida dela, a qual, alcançada pela misericórdia de Deus, foi que chegou a notícia naquela cidade para aqueles homens que o Messias estava ali. Pela vida daquela mulher, eles ouviram falar de Messias. Pela vida daquela mulher foi alcançado as almas. É verdade. Interessante é que esta mulher, por procurar horários, esperar horário para ver que não tinha ninguém, mas quando ela se encontra com Jesus, ela não se lembra mais dos seus feitos. Como? Porque o Senhor o perdoou. Porque o Senhor o perdoou. E quando Jesus perdoa, não tem quem nos acuse. Quando Jesus perdoa, é nova vida. Quando Jesus perdoa, as coisas mudam nas nossas vidas. Quem outra hora ficava escondido, agora já não fica mais. Agora quem outra hora não podia sair em horários por medo das repreensões, por medo de ser caluniado, por medo da fofoca, ou por medo de alguma coisa que Deus não aprova, agora sai, mas sai para falar de Cristo. E esta mulher se tornou uma bem-aventurada. Por quê? Porque ela falou de Cristo, ela encontrou Jesus. Agora ela era feliz. Era uma pessoa que poderia viver junto com a sociedade. Porque quem deu direito a ela? Quem deu direito a ela foi Jesus. Todo o direito que nós temos, quem nos deu foi Jesus. Se nós temos o direito de vir, é pela misericórdia de Deus. Finalizo esta palavra, meus irmãos, dizendo: assim como Jesus alcançou aquela mulher, também alcançará parentes da sua família, pessoas que precisam ser alcançadas, mas nós precisamos falar. E quando nós pregamos, alguma coisa acontece. Qual que é essa alguma coisa? Com a alma se converte ao Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade. Graças a Deus.